Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo e eu estou aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá! Para falar sobre o item 4 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital, A Fábrica. Uhul! Bom, então, começando esse episódio, de novo sem muitas apresentações, a gente está no contínuo aqui do capítulo 13, indo item por item, porque é um capítulo riquíssimo, né? Tanto de conteúdo quanto metodologicamente para o Marx. A Ana vai falar um pouco mais disso nesse episódio aqui, de que maneira esse capítulo reflete um pouco da própria metodologia do Marx e outros aspectos da obra dele que ele mobiliza. Agora, de maneira geral, Ana, esse capítulo 4 aqui da Fábrica, o Marx já dá letra logo no começo, né? Ele, como sempre, começa fazendo um resuminho do que ele falou até agora, né? O que a gente viu até agora, vimos como que a maquinaria em relação à manufatura acaba tendendo ao prolongamento da jornada de trabalho, depois a intensificação do trabalho. E ele vai dizer que agora, nesse capítulo aqui, o que a gente vai ver, voltamos agora... Neste item, aqui no item 4, voltamos agora para o todo da fábrica em sua configuração mais evoluída. E, de novo, ele vai trazer aí alguns dos efeitos sobre o trabalhador, sobre o processo de trabalho, sobre a alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho, desse modo de se produzir, né? Todo mundo junto, todos os trabalhadores reunidos, trabalhando com a maquinaria e não mais com a ferramenta individual, certo? E uma das primeiras coisas que ele vai dizer nesse sentido é que com a maquinaria vai desaparecendo aos poucos a especialização do trabalhador. Isso em linha com um pouco com o que eu tinha comentado no episódio passado, aquela passagem do Rosdolsky, né? Sim. Em que ele fala que a maquinaria substitui o virtuosismo do trabalhador pelo virtuosismo da máquina. E conforme o trabalhador vai perdendo essa especialização, né, então você já não tem mais aquele artesão que é especialista em usar uma certa... o martelo, ou a agulha, ou costurar de um certo jeito, ou fazer ou o marceneiro, né? Agora você vai ter o trabalhador vai aos poucos se especializando no uso da máquina, e não mais da ferramenta. Só que essa máquina não é propriedade do trabalhador. Ela é propriedade do capitalista e da fábrica. E ela obedece ao ritmo imposto pelo capitalista, né? Ela não é mais uma ferramenta que é minha ou que eu controlo o ritmo dela. Não, ela é uma máquina que eu vou ter um aperfeiçoamento técnico para usar conforme ela é ritmada, como fala? Configurada para funcionar, né? Ela não está sob meu domínio. Acho que o que eu posso comentar inicialmente sobre esse item é que lá no final, de trás para frente, então o Marx comenta que esse item vai... A proposta dele foi falar das condições materiais em que o trabalho fabril é realizado. Então, dentro disso tudo que o Diogo falou, é um primeiro movimento que o Marx vai fazer no sentido de olhar... É muito interessante esse item, assim. Ele vai tentar olhar como nesse universo estritamente capitalista, do capitalista, né, como é que se dá as condições sociais de trabalho dentro da fábrica, onde o domínio é todo do capitalista, né, onde o capitalista ele não tem mais que fazer a mediação política da sociedade, é o capitalista que comanda a reprodução social do trabalho ali. Nesse sentido, acho que é muito interessante, o Marx está analisando justamente esse período incipiente da Revolução Industrial, né, e essa transição entre a manufatura e a maquinofatura, porque para ele ficou muito óbvias algumas coisas, né, de que maneira que a fábrica submete o trabalhador ao seu próprio ritmo, que o trabalhador se submete à maquinaria que não pertence a ele, de que maneira que esse ritmo de trabalho determinado agora pela maquinaria consome o trabalhador, tanto ele fala corporeamente e espiritualmente,
né? Só lembrando assim, filosoficamente, quando você fala espiritualmente, não sei como que tá na tradução da Muito Tempo, mas a gente fala espírito é a mente, na verdade, né? Não tá falando uma coisa transcendente religiosa aqui. O espírito é a mente e o corpo é o corpo, né? Essa é a distinção. Mas a máquina acaba consumindo tudo isso do trabalhador de um jeito que não consumia antes. Mas ele só consegue fazer essa observação comparando os dois momentos, né? Antes de gravar, a gente começou a conversar aqui sobre o item e eu falei, nossa, não, pera, mas isso aqui é muito 18 de Brumário. Não, mas isso aqui é muito Marcuse, isso aqui é muito Escola de Frankfurt. Aí o Diogo foi lá e pegou muito, comentou do Mark Fisher, aí foi lá e pegou a Hannah Arendt. Então, assim, esse item me é muito caro, assim, porque ele começa a descascar, ele começa a tirar a casquinha de uma coisa que nós, em 2023, talvez já a gente não consiga nem fazer a peça crítica, o movimento crítico, né? Então ele faz um movimento de falar, olha, isso aqui tem, ele vai falar sobre disciplina, né? E isso é muito interessante. Disciplina, homogeneização, né? Uniformidade, né? Então isso aqui, conforme a gente for falando, eu acho que é um item curto, passageiro, mas muito potente e que vai estourar de influência em uma série de outros trabalhos que vão surgir durante o século XX sobre essa condição social do trabalho, essa relação que o Marx está explorando aqui e que mais ou menos no mesmo sentido ele aprofunda tanto no 18 de Brumário, por exemplo. E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se, no site apoia.se/canal Marx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix, no canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. E uma das primeiras consequências que ele vai dar dessa troca de especialização entre a especialização do artesão na ferramenta para a especialização do trabalhador no uso da máquina, é que isso vai permitir uma maior rotatividade de trabalhadores também, porque ele vai dizer em algum momento que, por exemplo, um trabalhador consegue ser treinado no uso de uma máquina em coisa de 6 meses. Enquanto que se você pegasse um marceneiro artesão, né, um sapateiro artesão, um costureiro artesão, isso daí eram profissões que a pessoa se especializava durante a vida toda, décadas. Né? Muitas vezes aprendia dos pais, dos avós, né, o padeiro. Sim, o aprendiz, toda aquela né? arte, o aprendiz, né? Então é uma revolução grande, né, do sistema de trabalho para agora você conseguir treinar um trabalhador no uso de uma máquina em 6 meses. O que tem várias implicações, né? Em primeiro lugar, você vai, como a gente já falou no item anterior, da disponibilidade de mulheres e crianças, você vai aumentar o contingente de trabalhadores disponíveis, porque é muito mais fácil achar alguém que você possa treinar durante 6 meses do que alguém que tenha que ter 10, 20 anos de especialidade, né? Então qualquer um que você pega ali, tá faltando trabalhador, pega qualquer Zé Ruela lá, analfabeto mesmo, treina o cara 2, 3 dias ali, já põe para usar, em 6 meses ele já alcançou a curva de produtividade máxima dele, né? Outro ponto é que permite você também rodar os trabalhadores até dentro da indústria, né? E com isso ele vai falando que o Marx vai dizer que acaba causando uma perda daquela cooperação que a gente tinha na manufatura também, que inclusive permitia aos trabalhadores se organizarem contra, né, ou fazer greves, ou se organizar socialmente ali, porque você roda tantos trabalhadores que eles não conseguem mais se organizar. Primeiro que você diminuiu muito o número de trabalhadores, como a gente já disse, né, a maquinaria substitui trabalhadores, então dentro do mesmo espaço geográfico você já tem menos trabalhadores, e eles agora também não conseguem se organizar porque eles podem fazer qualquer coisa. Um dia eles estão trabalhando numa etapa, no outro dia estão trabalhando na outra. Essa flexibilidade dentro da fábrica é muito importante para o capitalista, porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o Diogo, né? Eu gosto de trabalhar com o Diogo, com a Cláudia, com o Paulo, com a Letícia, com o Josué, e a gente conversa muito sobre as condições de trabalho. Mas se, por exemplo, tiver uma flexibilidade muito grande dentro da fábrica, eu nem sempre vou estar em contato com, nem no mesmo período, nem na mesma baia, os nomes são ótimos. Então, a capacidade da gente se articular é muito pequena. Uma coisa que eu ia comentar é que o capitalista, ele vai se ver forçado a oferecer uma educação mínima de alfabetização para
garantir que os operários tenham acesso, possam ter essa instrução para o uso da máquina. Então, a introdução do ensino e da alfabetização se dá muito mais como uma demanda para aprendizado da utilização da máquina, como um desenvolvimento do humano, né? Uma coisa que eu ia comentar... Só antes de você passar nesse ponto, tem uma coisa que me pegou muito, que ele começa a falar que nessa coisa de você conseguir treinar os trabalhadores muito rápido, né, e muito cedo para usar a máquina, ele fala que as próprias crianças já começavam a ser treinadas no uso das máquinas, né? E aí era o seguinte, ela era treinada no uso da máquina lá com 8, 9 anos e ela ia trabalhar na mesma máquina que ela foi treinada o resto da vida. Até 20, 30, o resto da vida dela, até os 25 anos, quando ela morria de tipo, né? Mas, puta, isso me fez pensar muito nesses ensinos técnicos que a gente tem hoje, né? Nessa neura, tipo, a criança tem que aprender a digitar com 8 anos, ela tem que aprender a usar as tecnologias, tem que aprender programação com 11 anos. Precisa fazer inglês para poder ter uma melhor inserção no mercado de trabalho. Ela não precisa de outra língua porque ela vai poder ler coisas, ter um pensamento alargado. Não, é para ela ter mais espaço e competitividade no mercado de trabalho. Mas o inglês até é um aperfeiçoamento pessoal, você pode dizer, puta, legal, você pode se comunicar, mas agora você aprender uma linguagem de programação, né? Você é dono dessa linguagem? Não. Você é dono do computador? Não. Você é dono do algoritmo? Não, mas você vai aprender a trabalhar para alguém usando a ferramenta da pessoa desde cedo, né? O gancho publicitário de algumas escolas de inglês para os pais, o apelo seu filho vai se destacar no mercado de trabalho. Com certeza. E aqui ele fala das diferenciações no corpo social dentro dessa fábrica automatizada, que é em linha com o que a gente estava trazendo nos últimos episódios, dessas diferenciações. Então ele vai falar das diferenciações entre homens, mulheres e crianças, né, diferenciações por sexo, que eu vou sempre trazer a ideia do gênero, e por idade. Mas como a gente está trazendo lá atrás, tem outras diferenciações muito plurais que vão também na cultura, recorte social, recorte de origem regional, recorte de imigrante. Então, assim, isso se alarga muito. E aqui ele vai falar que, basicamente, existem algumas classes de trabalhadores dentro da fábrica, que são aqueles principais que trabalham direto com a máquina, né? E existem os que, em menor número, infinitamente menor, que são os que têm algum conhecimento técnico superior, que ou eles estão trabalhando no conserto, ou eles estão trabalhando junto da engenharia da máquina. E mais para frente, no texto, ele vai falar que tem o capataz, né? Então tem a classe dos que trabalham diretamente na máquina, e dentro desse tem o trabalhador principal e o secundário, que é aquele que alimenta a fornalha, é a criança que se mete no meio, embaixo do negócio para tirar o algodão e se mata. E existe esse outro tipo de trabalhador dentro desse microcosmos, desse universo do fabril, que é em menor número, e ele tem uma função, ele vai adquirindo uma especialização, né? Não que isso não existisse antes, né, na manufatura, mas ele vai falar que a grande indústria completa essa separação mesmo entre, vamos dizer, essa separação hierárquica entre trabalhadores, sim, né? Sim. Ele vai falar isso mais ou menos onde está a nota 188, ele vai dizer o seguinte: a separação entre as potências espirituais do processo de produção e o trabalho manual. De novo, espirituais quer dizer da cabeça, da mente, né? Então o cara que está pensando, a inteligência ali por trás, a razão, né? É isso que ele está chamando de espirituais. Quem imagina e coordena o processo de produção. Então, a separação entre as potências espirituais do processo de produção e o trabalho manual, aí sim o operário, né? Bem como a transformação das mesmas em poderes do capital sobre o trabalho, se completa, como já foi indicado antes, na grande indústria erguida sobre a base da maquinaria. Então, ela se completa, né? Era uma coisa que já vinha num crescente, né? A gente já falou lá atrás da cooperação entre os trabalhadores, organização e tal, mas essa hierarquia realmente se estabelece e sob o signo do capital, né? Isso é importante, com a grande indústria e a maquinaria. Aí mais pra frente ele vai falar, a gente grifou igual nos nossos livros, assim,
A gente está, na minha edição da Boitempo, 494, altura da nota 185. Ele vai falar... Na página 43 aqui da edição dos economistas. Você quer ler ou eu leio? Pode ler a citação do Engels? Vou ler tudo aqui, ó. Boa, pode ler e seguir depois. É muito boa essa parte. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve a máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte dele. Aqui, ao contrário, é ele que tende a acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles, ao qual são incorporados como apêndices vivos. Nossa, a imagética que ele traz é muito foda, né? É um mecanismo morto, o trabalhador é incorporado a esse mecanismo morto como um apêndice vivo, né, cara? Parece uma coisa meio alien, assim, né? Uma coisa meio, sei lá, cara, meio máquina metabólica, umas coisas assim, né? Aí vem a citação do Engels. Posso ler a citação? Pode. A citação do Engels comparando o trabalho na fábrica ao trabalho de Sísifo. Para quem não lembra, na história... Essa imagem é muito importante para o Marcos. Na filosofia, né? O Sísifo é aquele que vai empurrando a pedra morro acima, e aí a pedra rola de volta, aí ele vai empurrar a pedra morro acima, a pedra rola de volta, e ele fica fazendo isso toda a eternidade. Vai dizer o Engels aqui na minha tradução. A lúgubre rotina de uma infindável tortura de trabalho, na qual o mesmo processo mecânico é repetido sempre de novo, semelha ao trabalho de Sísifo. A carga de trabalho, como a rocha, recai sempre de novo sobre o estafado operário. Porque é isso, né? Ele está se referindo a esse ritmo que a maquinaria impõe ao trabalhador, né? Porque enquanto o cara na manufatura estava lá, de repente, costurando um sapato, 2 sapatos, aí ele cansava, ele podia sentar um pouco, fumar um cachimbo, sei lá, né? Tomar uma água, sair para espairecer. Agora, quando ele está na máquina ali, batendo o martelo para furar o couro, batendo o martelo para furar o couro, batendo o martelo para furar o couro, se ele parar, o martelo bate na mão dele e leva embora a mão, e a máquina não para nunca. Então o cara tem que estar ali, cansado ou não, ele tem que continuar fazendo aquilo, e é um trabalho de repetição. E além do mais, ele está completamente alienado do trabalho final, né? Ele não vai nem ver o sapato pronto, ele não consegue nem imaginar isso. Então é desgastante mentalmente, fisicamente, né? É o que ele falou, é uma tortura de trabalho mesmo. Enquanto o trabalho em máquinas agride ao extremo o sistema nervoso, ele reprime o jogo multilateral dos músculos e consome todas as suas energias físicas e espirituais. Mesmo a facilitação do trabalho se torna um meio de tortura, pois a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo. Potente. A máquina acaba com o significado do trabalho. O trabalho em si... Completa alienação. Né? O trabalho em si, ele é meio para você viver. O trabalho não é a sua expressão no mundo, né? Você trabalha no capitalismo para poder viver, sobreviver e fora dele ter uma expressão no mundo. O trabalho no capitalismo, ele não significa mais a sua... Tô sendo clara? Uhum. O trabalho, ele não é mais a segunda natureza no sentido da minha expressão enquanto trabalhador, enquanto... Você deixa de ser sujeito. Enquanto eu me vejo naquilo que eu faço, eu conduzo, eu melhoro, eu me aprimoro no trabalho que eu realizo. Não, o trabalho no capitalismo, você vai lá, bate o ponto, faz de forma mais alienada e submetida possível para dali você poder ter alguma relação de participação com o mundo, e que a gente vai ver que para o capitalismo funcionar, essa participação precisa ser massificada, homogeneizada, uniforme, ou seja, o capitalismo ele veda, ele castra a subjetividade do indivíduo no trabalho, que é uma das principais expressões humanas, para o Marx é a principal expressão humana, e ele vai castrar, ele vai boicotar, ele vai buscar drenar de sentido e subjetividade a participação fora do trabalho. Isso é muito interessante pra gente aqui. Sim, inclusive porque os meios de produção agora e as condições de trabalho pertencem ao capitalista e não mais ao trabalhador, né? Nesse mesmo parágrafo ele fala uma frase que me impactou muito, né? Ele fala, não é o trabalhador quem usa as condições de trabalho, mas pelo contrário são as condições de trabalho que usam o trabalhador, né? O trabalhador agora é só mais uma peça ali dentro de todo o mecanismo capitalista, né? Do mesmo jeito que o cara coloca uma máquina para trabalhar, ele coloca um trabalhador para trabalhar. Sim.
né? Então o trabalhador realmente ele perde essa relação dele com o trabalho, com os meios de trabalho, com o produto do trabalho, né? Às vezes até é interessante a gente pensar, né, que você vai em museus, às vezes você vê aquelas peças dos artesãos, os próprios instrumentos de trabalho dos artesãos, a tesoura, a faca, eram entalhadas de repente, né? Era o cara que fazia a própria faca para fazer o trabalho dele, ele fabricava a própria tesoura, fazia o entalhe. De repente vira tudo homogeneizado, perde completamente essa arte, né, do meio de trabalho mesmo, né? Você não tem mais aquele martelo todo rebuscado, com uma madeira de lei e tudo mais, que o cara se orgulhava de ter a ferramenta, né? Você vê os artesãos expunham as ferramentas, guardavam bem as suas próprias ferramentas, né? Eles se identificavam com a própria ferramenta e depois com o produto do seu trabalho. Agora ele perde essas duas identificações, porque o meio de produção já não pertence a ele. Ele chega lá, já tem uma máquina pronta, funcionando, ele só fica apertando o botão, fica alimentando a máquina, pondo carvão, pondo linha, ou seja o que for, né? Olha, ainda nessa mesma página, para mim, 495, na altura da nota 188, o meu último parágrafo dessa página, ele fala o seguinte: tem um termo muito importante para a gente aqui. A subordinação técnica do trabalhador ao andamento uniforme do meio de trabalho, no caso é a máquina, e a composição peculiar do corpo de trabalho, constituído de indivíduos de ambos os sexos e pertencentes às mais diversas faixas etárias, criam uma disciplina de quartel. Então, né? Grife, uniforme, disciplina de quartel. Eu vou trazer aqui, bem blogueirinha, Aí a gente começa a ter códigos de conduta, códigos de vestimenta, código de não sei o que, código de não sei o que, né? Esse aqui é o livro do Marcuse, O Homem Unidimensional. Esse livro é muito, muito bacana, muito impactante, assim. Ele vem nessa chave dessa uniformidade, porque a gente vai ver aqui o Marx falando que há uma necessidade de uniformizar os indivíduos para o trabalho dentro da fábrica. Esses indivíduos precisam ter um comportamento padrão, uniforme, para que ele possa plasticamente fazer a rotação deles. Isso aqui é muito importante. A máquina se comporta uniformemente. Sim, né? ele precisa drenar os indivíduos de qualquer peculiaridade para que ele possa tirar os indivíduos de qualquer lugar e transformar eles em qualquer setor. Aí que foi criado o ISO 9001. Não. Para com isso. Não foi mais essa padronização começa daí. Ok. Entendeu? Não, mas o ISO 9001 é de segurança? De qualidade, sei lá que é. Mas ou é segurança ou é qualidade, mas é meio isso, é de padronização e tudo, né? Começa a surgir os códigos, o Marx chega a falar que o capitalista se torna um legislador dentro da sua fábrica, né? Porque ele cria normas, ele cria códigos e ele impõe punições aos trabalhadores se eles descumpram, né? Sim. Ele fala, se o cara atrasar 5 minutos, desconta tanto do salário. Se atrasar 10, desconta tanto. Se atrasar 20, ele não pode nem entrar no turno dele, perde esse salário aí, porque como a gente falou, tem trabalhador, qualquer trabalhador pode fazer qualquer função, põe um outro para fazer a função dele, ele só entra no turno seguinte, ou depois do almoço, sei lá como, e já perdeu metade do dia de trabalho. Então, submete mais que a lei civil quase, né? Então, isso é muito importante que o Diogo está colocando aqui. Então ele vai falar mais para frente que o trabalho de supervisão, ele tem um papel muito importante dentro da fábrica. Veja só, ele faz o regime disciplinar de quartel, o regime disciplinar da fábrica, e ele não está usando essa analogia com quartel de graça, tá? Então a analogia segue a divisão de trabalho entre trabalhadores manuais, que são os principais e subordinados, aqueles direto com a máquina, e capatazes, ela se dá entre como se fossem soldados rasos da indústria e suboficiais industriais. Isso é muito importante, tá? Você não quer ler esse aqui, Ben? Não, pode ler que minha página é outra. Tá. Então, é uma citação que ele vai fazer aqui. Ele vai falar: na fábrica automática, a principal dificuldade estava na disciplina necessária para fazer com que os indivíduos renunciassem a seus hábitos inconstantes de trabalho e se identificassem com a regularidade invariável do grande autômato. Mas inventar um código de disciplina fabril adequado às necessidades e à velocidade do sistema automático e aplicá-lo com êxito foi uma tarefa digna de Hércules. Aí segue a citação e eu volto para o parágrafo seguinte. Aí ele fala assim:
O Código Fabril, em que não figura a divisão de poderes tão prezada pela burguesia e tão pouco seu ainda mais prezado sistema representativo, de modo que o capital, como um legislador privado e por vontade própria, exerce seu poder autocrático sobre seus trabalhadores, é apenas a caricatura capitalista da regulação social do processo de trabalho. Aí ele vai falar: no lugar do chicote do feitor de escravos surge o manual de punições do supervisor fabril. Todas as punições se convertem naturalmente em multas pecuniárias e descontos nos salários. A transgressão de suas leis lhes resulte sempre que possível mais lucrativa do que sua observância. Eu vou focar aqui quando ele fala que o funcionamento da fábrica é autocrático, diferente da divisão de poderes tão prezada pela burguesia. Então, no 18 de Brumário, Marx vai mostrar que a república parlamentarista ela já não é a expressão do capitalismo conservador, do capitalismo que já se consolidou socialmente. Ela só é a forma de manifestação política e social do capitalismo revolucionário. A manifestação do capitalismo, depois que ela já se consagra como forma social, é um movimento de transferir, de autonomizar a execução política por uma figura que tem o controle social com o uso da violência. Pode ser o corpo militar, pode ser uma figura que faz parte da polícia, da milícia. Ele transfere esse controle social político para essa figura que faz a centralização. E o Marx vai mostrar no 18 de Brumário que o capitalista faz isso, a classe capitalista faz isso, porque primeiro que transitar politicamente os ideais que ela apresentou revolucionariamente não é mais uma questão para ela, porque ela vai começar a ter que lapidar melhor aquilo que ela vende como liberdade e não é interessante para ela. Ao mesmo tempo, no 18 de Brumário, ele vai mostrando como essa figura violenta, né, que tem o controle da violência e vai fazer de forma autoritária o controle social, ela precisa que o conjunto da sociedade participe ativamente da reprodução social, mas de uma forma massificada, de uma forma homogênea, de uma forma em que as desigualdades sejam todas aparadas e que os indivíduos entrem sem as demandas dos seus grupos sociais, né? Então a gente está vendo dois movimentos aqui, né? Então na fábrica é como se fosse a real expressão do conteúdo social do capitalismo. A real expressão. Um microcosmo do capitalismo dentro da fábrica. O microcosmo capitalista, o conteúdo social real do capitalista se manifesta na fábrica. Uhum. Né? O jogo político é um jogo político para garantir que aquela coesão, que aqueles valores que ele garante, mas não aplica, sejam o tempo todo circulados na sociedade no nível do discurso, não da realização. Então, sempre se utilizando de uma violência e de uma massificação, porque aí você não tem que dar conta de demandas de grupos sociais diferentes. Então, essa figura que ele está trazendo da fábrica é muito interessante, né? Porque é uma autocracia, você tem punição, você tem vigilância, são esses elementos que o Marx vai trazendo no 18 de Brumário, como se ele mostrando que esse capitalismo tardio, apresentado no 18 de Brumário, essas relações sociais, elas fora da fábrica, elas precisam de um véu, né? Ela continua a circulação esse indivíduo autoritário, ele é alçado por meio do voto, se circula discursivamente ainda as liberdades individuais, na prática não tem liberdade de empresa, não tem liberdade civil, não tem nenhuma, e ao mesmo tempo na fábrica isso já fica, essa necessidade de fazer mediação não existe mais, então o conteúdo social é
desnudado na fábrica, né? Ele é mais exposto na fábrica. É muito interessante essa passagem aqui. Bom, a Ana já deu alguns spoilers aqui sobre o livro 18 de Brumário, de Napoleão Bonaparte, do Marx, mas em breve lançaremos aqui pelo canal Marx uma série de episódios que a Ana vai fazer falando sobre esse livro especificamente. Já temos um episódio especial com a Isis, fazendo uma leitura do 18 de Brumário do Napoleão Bonaparte, escrito pelo Marx, né? Parece que foi escrito pelo Napoleão Bonaparte, né? Napoleão não. Luiz Bonaparte. Tô falando Napoleão aqui. Então, 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, escrito pelo Marx. Temos esse episódio especial. Podem voltar aqui no canal e achar um episódio muito, muito massa, assim, muito bem avaliado também por todo mundo. Sim. E a Ana lançou essa semana uma introdução ao 18 de Brumário do Luiz Bonaparte para Boitempo. 13 minutos. No canal TV Boitempo. Então, podem dar uma olhada lá também. E em breve sairemos com mais detalhes aqui no Sim, a gente vai fazer a divulgação direitinho. É que o 18 de Brumário, assim, para fazer um trabalho bem bacana, porque a gente tem a pretensão de que ele abra uma temporada de outros vídeos. Então, você tem que fazer um vídeo sobre contexto histórico e não sei o que. Então, dá um trabalhão. Literalmente, nós falamos de trabalho e dá trabalho fazer isso aqui, né? É isso. E acho que para fechar, então, a questão da fábrica, o último comentário que o Marx faz é sobre o impacto na SSMA, né? Saúde, Segurança e Meio Ambiente, do trabalhador, né? Sobre a saúde do trabalhador, e ele fecha esse item falando disso, e que também já vai impulsionar para o próximo item, que é do movimento ludista, né? Da luta entre o trabalhador e a máquina, em que o trabalhador passa a ver na máquina a incorporação do capitalismo, por isso ele se revolta contra a máquina, né? Antes de se revoltar contra o capital, né? Antes de um esclarecimento, assim. Então isso ele vai falar no próximo item, mas por enquanto o que ele fala no final aqui do item 4 é o seguinte: a economia nos meios sociais de produção, artificialmente amadurecida apenas no sistema de fábrica, torna-se ao mesmo tempo, na mão do capital, é importante a palavra aqui, hein? Roubo sistemático das condições de vida do operário durante o trabalho, roubo de espaço, de ar, de luz e de meios de proteção de sua pessoa física contra condições que oferecem perigo de vida ou são nocivas à saúde, né? Ele fala, o Engels já falou ali, né, do trabalhador submetido a essas condições, mas o Marx fala, né, de como o ambiente da fábrica era artificialmente muito quente, né, muito mais quente que o exterior, por causa da caldeira e tudo mais, e carvão queimando, fuligem, tudo era extremamente insalubre, né, o que leva também aos trabalhadores a uma luta, do mesmo jeito que fizeram a luta pela redução da jornada, uma luta por melhores condições de trabalho mesmo, porque eles estavam submetendo a própria vida ali, né, e se matando praticamente de trabalhar, né. A gente literalmente se matando de trabalhar, né? Ficando... como é quando a gente perde uma parte? Amputados, enfim. Eu lembro agora, o Diogo falando, em 2004 eu trabalhei no telemarketing e na empresa que eu trabalhava, não necessariamente eu contava com a aparelhagem. Você fez tudo nessa vida, né? Cada episódio você fez uma coisa diferente. Basicamente. E então... tinha dias que eu não tinha o arco, né, o head, né, a tiara. Então eu tinha que trabalhar segurando o fone com a mão e ao mesmo tempo segurando o microfone e digitando. Tinha dias que... E era cobrado se perdesse produtividade. Claro. E, geralmente, se eu não tinha sequer a tiara, imagina qual é o nome disso aqui? A espuminha do fone. Só que assim, não ter espuma no fone é a coisa mais aguda que você possa imaginar, porque você tá direto ligada na URA, né, que é o mainframe as pessoas muito tranquilas, quase nunca gritando no seu ouvido, né? Na hora que cai a ligação entre a outra, você tem um barulho de estática, de chiado fudido. Então assim, sem aquela pleura, aquela borracha, aquela proteção, vinham uns barulhos assim fenomenais, estourava seu ouvido. Então você trabalhava sem isso, você trabalhava sem tiara, você trabalhava sem cadeira, tinha dia que não tinha cadeira para você sentar.
certo? Você não tinha o importante e sofisticado objeto que fazia com que houvesse uma extensão entre o ramal do fone até sua boca. Então, assim, era uma precariedade e era, no caso, uma das principais empresas que haviam privatizado o sistema telefônico do Brasil. E, assim, né, era uma coisa completamente surtada. Né? Quantas vezes a gente saía de lá com o ouvido estourado, com chiado no ouvido, a famosa LER, né? Esforço por movimento repetitivo. Controle de tempo de banheiro, né? Que a gente sabe. Sim, quando você levantava, você tinha que pausar o sistema para poder ir no banheiro. Mas assim, falando dessa segurança, né? É completamente. Ele está falando de uma coisa que quanto custa para a empresa, né? É uma merda, é só um head, é uma lucro, coisa. Taxa de lucro, né? É a minha saúde, não é mesmo? Eu acho que para finalizar, a gente pode falar que nesse item o Marx nos deixa uma importante contribuição que a gente pode levar para ler Adorno e Horkheimer, Foucault, Hannah Arendt, Escola de Frankfurt, Marcuse, Mark Fisher e assim vai. A real expressão social do capitalismo é autocrática. O capitalista é legislador privado e absoluto no reino da fábrica. Basicamente isso, certo? É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Deixem o like, sigam a gente, vão lá no Apoia-se, dá uma moral pra gente, apoia.se/Canal Marx. Ficaremos felizes com qualquer apoio. A partir de R$1 você pode ajudar a gente. E a gente se vê no próximo episódio para discutir a luta entre o trabalhador e a máquina. Até a próxima. Cruz, tchau.